A Lei da Alienação Parental foi alterada no mês de maio de 2022. Neste vídeo, vamos conversar sobre as principais mudanças trazidas pela Lei 14.340 de 2022. Fica com a gente para ter informação confiável sobre a proteção de crianças e adolescentes. A Lei 14.340 de 2022 alterou a Lei 12.318 de 2010, a Lei da Alienação Parental. Nós temos um vídeo aqui no canal explicando o que é alienação parental, que vamos deixar como sugestão para vocês. Nós sabemos que existem muitas controvérsias a respeito deste tema e principalmente deste termo. Porém, o nosso objetivo aqui é bem prático, é apresentar essas mudanças na legislação. A primeira mudança é a garantia de visitação assistida. Para explicar um pouquinho melhor o que significa e por que esse procedimento é importante, vamos pensar num caso em que um dos genitores acusa o outro de algum tipo de maltrato contra a criança. Alguns de vocês poderiam pensar assim: bom, se existe violência, esse sujeito acusado não deveria mesmo ter contato com a criança, então não precisaria ter visita nenhuma. Ocorre que aqui estamos falando de um contexto específico, o contexto de vara de família, onde infelizmente nem todas as acusações correspondem à realidade daquela criança. Então, um contato assistido pode ser garantido entre a criança e o acusado até que essa situação seja melhor avaliada ou quando, mesmo avaliada, não há clareza sobre o que de fato acontece. Muitos que estão assistindo aqui esse vídeo podem pensar que basta uma avaliação psicológica para se ter certeza sobre uma acusação de abuso. Mas não é bem assim. Existem muitas complexidades e alguns casos ficam encobertos numa nuvem de incertezas. São limites que a ciência psicológica não pode ultrapassar. Assim como numa avaliação médica, um profissional pode concluir que há uma lesão, mas pode não ser decorrente de violência. A psicologia também terá as suas próprias limitações, porque nós não fazemos adivinhações. A visitação assistida, conforme prevista na legislação, poderá ocorrer no fórum em que tramita a ação ou em entidades conveniadas com a Justiça. Aqui neste ponto, eu farei uma observação que é a seguinte: caso o profissional da psicologia realize o acompanhamento da visita assistida de uma determinada família, ele não poderá ser perito deste caso posteriormente. Isso porque o Conselho Federal de Psicologia, em sua Resolução 08 de 2010, deixa claro que se existe algum vínculo anterior que possa prejudicar a parcialidade do perito, ele não poderá assumir este trabalho avaliativo. Nesse caso, considerando que os recursos humanos nas áreas técnicas dos tribunais brasileiros são bem escassos e já não dão conta da demanda existente, essa demanda de visitação assistida deverá ocorrer através de entidades conveniadas, ou os tribunais vão ter que contratar mais profissionais para que alguns possam se envolver nesse tipo de atuação, enquanto outros atuarão na avaliação. Outro ponto importante trazido pela legislação prevê a ausência ou insuficiência de profissionais responsáveis por estudos técnicos, facultando à autoridade judiciária a nomeação de peritos para a realização de avaliações nos casos de suspeita de alienação parental. Vejam que a própria lei traz essa que é a realidade de grande parte dos tribunais brasileiros, a insuficiência de profissionais numa área de grande relevância que é o trabalho com crianças e adolescentes em situação de suspeita de violência. Percebam que estamos falando da população mais vulnerável do país, da mais vitimizada e daquela que deveria ser, pela própria lei, a prioridade absoluta. Mesmo assim, temos poucos profissionais atuando em áreas tão sensíveis como essa e atuando de maneira sobrecarregada. Em resumo,
a nomeação dos peritos nas áreas da psicologia e do serviço social vão ser ainda mais comuns, porque não há, de fato, profissionais suficientes nas varas de família. Vamos agora ao artigo 6º, que no meu entendimento fez uma grande confusão. Me parece que aqui não foi consultado o profissional das áreas técnicas responsáveis por este trabalho aqui previsto. Eu vou ler para vocês a alteração como foi escrita para vocês analisarem comigo. O acompanhamento psicológico ou biopsicossocial deve ser submetido a avaliações periódicas com a emissão, pelo menos, de um laudo inicial que contenha a avaliação do caso e o indicativo da metodologia a ser empregada e de um laudo final ao término do acompanhamento. Primeiro ponto a ser ressaltado aqui é que o que vai ser submetido a avaliações periódicas é o acompanhamento. Então, quem vai avaliar o acompanhamento pelo profissional clínico? Com que base? Com que critérios? Alguém vai avaliar se o acompanhamento está sendo efetivo? Qual é o objetivo de avaliar-se o acompanhamento? Se por acaso a intenção era de que as avaliações periódicas sejam da situação e não do acompanhamento, a lei não foi escrita da maneira correta. Outro ponto desta alteração é que, na psicologia, quem faz acompanhamento emite relatório, porque laudo é um documento decorrente de avaliação. E o documento mais adequado para falar sobre um caso em acompanhamento é o relatório, segundo a Resolução 06 de 2019 do Conselho Federal de Psicologia. Assim, há um erro técnico aqui, não é uma lei que considerou aspectos técnicos. O ponto final que eu quero destacar desse trecho é ainda mais grave no meu entendimento, porque o profissional clínico da psicologia que acompanha o caso de suspeita de alienação parental não pode ser colocado no lugar de avaliador, sob o risco evidente de destruir o vínculo terapêutico com a família. Vejam, o profissional de psicologia, neste caso, deve estabelecer um vínculo com ambos os pais, de modo a contribuir para que ambos possam melhor compartilhar a guarda da criança, os cuidados e decisões e buscar a mudança em comportamentos que vão sendo identificados no decorrer do processo terapêutico. No caso de este profissional emitir um documento que vai se tornar prova num processo, com certeza ele não terá acesso às mesmas informações para poder trabalhar com a família, ou ele terá vínculos de confiança rompidos que prejudicarão a criança. Então, a criança será prejudicada, pois nem mesmo o seu tratamento é preservado. Muitos desses casos, pessoal, já são avaliados várias vezes por peritos. Alguns exemplos para vocês. Eu tenho um caso em que a criança tem 5 anos de idade e já passou por 4 avaliações psicossociais. E um outro em que a situação envolve 3 crianças, em que fizemos recentemente o 10º documento no processo. Então, colocar o psicólogo clínico no lugar de avaliador é totalmente inviável e inadequado do ponto de vista da proteção da criança. Tem um outro ponto desta lei que eu não concordo, que é a previsão de depoimento especial para crianças e adolescentes em situação de suspeita de alienação parental. Mas este tema merece um outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado das minhas considerações. Nem todos precisam concordar, pois essa é a minha percepção, a qual eu compartilho aqui com vocês. Podem deixar suas opiniões aqui nos comentários. Pessoal, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, pois é muito importante para a gente. O YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Até o próximo vídeo!